Bom, vamos começar a destrinchar essa história. O material que a gente reuniu hoje é denso, bem denso, Muito denso. Acho que é um dos mais pesados que já analisamos. com certeza. E o tema dessa nossa investigação de hoje é basicamente a nova e brutal guerra às drogas do século XXI. A nossa missão neste mergulho profundo é entender como uma crise de saúde pública escalou. Escalou para um conflito geopolítico e militar imenso, né? Exatamente, uma crise que destruiu famílias, se tornou algo de proporções assustadoras. E a gente tem sobre a mesa uma montanha de documentos. São relatórios sigilosos do Congresso dos Estados Unidos que vieram a público, análises táticas de inteligência, dados alfandegários super complexos e reportagens feitas direto do fogo cruzado, no México. Sem falar nos registros de operações militares no Mar do Caribe. E o que salta aos olhos logo de cara é a tese central que conecta todos esses papéis. É uma narrativa perturbadora. Bem clara, mas perturbadora. Sim, os relatórios indicam que a influência e o fluxo de componentes químicos vindos da China fortaleceram os cartéis mexicanos a um ponto em que o México assumiu contornos de um narcoestado. Isso é o que os documentos classificam. E como os Estados Unidos sofrem perdas humanas devastadoras por causa disso, a resposta americana mudou radicalmente. Deixou de ser polícia de fronteira, né? Exato. Passou a ser uma intervenção direta e militarizada. É uma mudança de paradigma completa. Mas, antes da gente entrar na engrenagem pesada disso tudo, acho crucial fazer um esclarecimento para quem nos ouve. Esses documentos contêm acusações fortíssimas e declarações políticas incendiárias envolvendo os governos dos Estados Unidos, da China e do México. Perfeito. E só para constar e deixar muito claro, o nosso papel aqui é puramente relatar os fatos e as narrativas dessas fontes. Não estamos tomando partido. De jeito nenhum. Não estamos validando a visão de qualquer espectro político, seja de esquerda ou de direita. O objetivo dessa nossa análise aprofundada é só entender a mecânica desse cenário global usando os dados, mantendo total neutralidade política. Entendido isso, acho que a gente tem que ir para o epicentro da tragédia, que é o apocalipse do fentanil. Para entender o choque geopolítico, a gente precisa olhar para a química primeiro. Química por trás disso é assustadora. E é interessante notar que o fentanil não surgiu ontem num laboratório clandestino qualquer. Ele foi sintetizado lá em 1960. Como um analgésico de hospital, certo? Isso, um analgésico de altíssima potência, tipo de 50 a 100 vezes mais forte que a morfina. Mas o que torna essa substância um pesadelo absoluto nas ruas é a característica química dela. Ela é altamente lipossolúvel. O que significa que se dissolve em gordura muito fácil. Exatamente. E por causa disso, a substância fura a barreira hematoencefálica muito rápido. Aquele filtro do nosso cérebro, sabe? É questão de segundos. E os relatórios médicos anexados às nossas fontes revelam algo ainda mais sombrio. A questão da placenta. Sim, a facilidade com que cruza a placenta. Bebês estão sofrendo os impactos severos antes mesmo de nascerem. A escala desse desastre humano, quando a gente lê as fontes, é muito difícil de processar. Eu fiquei chocada. Os números são absurdos. Em 2021, as mortes anuais por overdose nos Estados Unidos quebraram a barreira das 100 mil pessoas. 100 mil vidas em um único ano. Sim. E desse total, 80 mil mortes estão ligadas a opioides sintéticos como o fentanil. Para dar uma dimensão histórica para quem está nos acompanhando, durante o auge da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdiam por volta de 16 mil soldados ao ano. Quer dizer, a perda nas ruas hoje ofusca completamente as baixas daquela guerra. É uma guerra silenciosa que mata muito mais. E a onda de destruição secundária, os danos colaterais, é de partir o coração. Os relatórios apontam que entre 2011 e 2021, 321 mil crianças perderam os pais para overdose. É uma geração inteira de órfãos sendo criada à sombra dessa crise química. E a oferta parece não ter limite nenhum. Os dados de fronteira mostram que as apreensões de pílulas saltaram de umas 50 mil em 2017
para 115 milhões em 2023. O salto é, assim, inexplicável. 115 milhões num único ano. Isso equivale a quase uma pílula para cada 3 habitantes nos Estados Unidos. E lembrando que essa é só a fração que foi apreendida. A escala de produção real é inimaginável. Inimaginável. E a dinâmica das ruas ficou ainda mais macabra. Lendo os relatos, principalmente de lugares como o bairro de Kensington, na Filadélfia, a gente vê que os traficantes começaram a misturar o fentanil com o xilazina. Aquele tranquilizante veterinário. Isso usado em vacas e cavalos. Eles fazem isso para prolongar o efeito e baratear o custo, mas as consequências físicas, a xilazina causa um apodrecimento severo da pele. As pessoas desenvolvem úlceras terríveis que chegam ao osso e frequentemente precisam de amputações. É por isso que ganhou o apelido trágico de droga zumbi. As pessoas ficam com o olhar perdido, movimentos bizarros. Essa alteração nas ruas nos obriga a olhar para o cenário geopolítico. O que fica evidente nos documentos é que a química sintética mudou as regras do jogo do crime global. Pense no narcotráfico do passado, né? Os cartéis dependiam de imensas plantações. Campos infinitos de papoa. Campos imensos. Milhares de trabalhadores para colher resina ou folha de coca. Tudo isso demandava muito espaço e os tornava alvos fáceis para satélites e aviões. Agora Eles não precisam de nada disso. um laboratório do tamanho de uma cozinha industrial já resolve, escondido numa metrópole, e consegue produzir devastação em massa. Isso altera totalmente a tática de combate ao crime. E é essa facilidade de produção que nos leva para fora da América. Se eles não precisam de fazendas no México, de onde vem a matéria-prima? É aí que entra a rota asiática. Exato. E entramos na parte mais sensível das fontes de hoje, que é o relatório do Congresso dos Estados Unidos. O documento acusa o governo chinês, especificamente o Partido Comunista Chinês, de criar um ecossistema que subsidia as fábricas que produzem os precursores químicos do fentanil. Compostos como o NPP e o ANPP, certo? Isso, que são as peças de montar. Quando você junta no laboratório, vira fentanil. O relatório afirma que o governo oferece até 13% de restituição de impostos sobre a exportação desses químicos específicos. Mas a gente tem que mencionar o outro lado, como dissemos no começo. Com certeza. O mesmo documento registra a resposta de Pequim. Eles negam veementemente qualquer subsídio ao tráfigo. O governo chinês argumenta que controla rigorosamente os produtos e que a culpa é do consumo interno americano, que é uma crise de saúde pública deles. Para ilustrar como essa logística opera nas sombras, os documentos trazem o caso fascinante de Zhang Zhidong. Ou, como ele era conhecido no submundo, Wang Ge. A história desse cara é roteiro de cinema. Totalmente. Ele nasceu em Pequim, em 1988. Ele não era o estereótipo do criminoso de rua. Era um aluno brilhante, de elite, da Universidade de Pequim, e falava espanhol fluentemente. O que foi o grande diferencial dele? Ele foi para o México de forma legítima, trabalhando como tradutor comercial de minério de ferro. Mas o ponto de virada aconteceu em 2015. Num bar na Cidade do México, segundo os relatos. Exato. Um chefe de cartel percebeu a fluência dele no espanhol e o conhecimento absurdo que ele tinha em logística comercial. O cartel recrutou o tradutor e ele virou o principal elo de logística intercontinental. Ele virou o rei do fentanil. E o que me chamou a atenção é que o Wang Ji operava como um CEO corporativo. Ele controlava 150 empresas de fachada e 170 contas bancárias diferentes. Ele lavava mais de 150 milhões de dólares por ano. Ele encomendava os precursores das fábricas lá na província de Shandong, na China, e coordenava o envio em contêineres direto para os cartéis mexicanos como o de Sinaloa e o cartel de Jalisco Nova Geração. O famoso CJNG. E a queda dele foi tão cinematográfica quanto a ascensão, né? Ele foi preso no México em outubro de 2024, só que a captura durou muito pouco. As fontes apontam que um juiz, supostamente subornado, concedeu prisão domiciliar para ele. É um cara com múltiplos passaportes e milhões à disposição. Claro que ele não ia ficar em casa. O cara arrumou um disfarce, fretou um avião particular e fugiu do México. O destino inicial foi Cuba. Ele queria ir para a Rússia porque achava que lá os americanos não chegariam nele. Só que ele foi barrado uma fronteira russa. A inteligência global já tinha pitado.
Ele foi colocado de volta num voo para Cuba. E a ironia: ele escapou das maiores agências do mundo, mas foi interrogado de surpresa pela segurança local enquanto tomava um cafezinho em Havana. Um fim bem anticlimático para um gênio da logística. E ele foi extraditado para o México e entregue para os Estados Unidos. Mas o caso dele nos joga direto no colo dos clientes dele, os cartéis mexicanos. Isso. E aí que a gente entra na questão do narco-estado abordada nas fontes. O destino dos químicos do Wang Ji era principalmente o CJNG, que os analistas de inteligência apelidam de o CEO dos cartéis. Eles arrecadam mais de 40 bilhões de dólares anuais. É um faturamento maior que o PIB de vários países. E essa grana financia uma infraestrutura que parece coisa de ficção. Tem um detalhe no relatório sobre um túnel de contrabando descoberto pelas autoridades. O túnel de Tijuana? Esse mesmo, 600 metros de extensão ligando Tijuana a San Diego, 13 metros e meio de profundidade. Tinha ventilação, rede elétrica, trilhos, qualidade de engenharia militar de ponta cavado sobre a fronteira. E com 40 bilhões não é só engenharia que eles compram. Compram influência. A política mexicana virou um campo minado. Os relatórios citam denúncias abertas, como a da senadora mexicana Lili Telles, que deu entrevistas nos Estados Unidos afirmando que o México se tornou um narco-estado, e ela alegou que o partido da atual presidente, Claudia Sheinbaum, recebe fundos dos cartéis. E aqui fazemos nossa pausa de neutralidade. Isso é o que consta na denúncia citada nas fontes. Não estamos atestando a veracidade, mas o fato é que a acusação está formalizada e faz parte da escalada da crise. Sim, e a violência contra políticos que batem de frente é real e letal. O documento menciona o assassinato do prefeito Carlos Manzo em Uruapan, que era um crítico dos cartéis. Foi um recado muito claro. Um aviso sangrento. Mas o momento em que o barril de pólvora explodiu e virou uma guerra aberta foi com a morte do El Mencho, o líder do CJNG. Exato. Forças especiais mexicanas, usando inteligência dos Estados Unidos, conseguiram emboscar e matar o El Mencho. Só que a morte dele não acabou com o cartel. Provocou uma guerra total. O braço armado do cartel, o exército privado chamado Delta, eles revidaram com uma força absurda, né? Coordenaram ataques em 11 estados mexicanos. Eles invadiram a pista do aeroporto de Guadalajara e queimaram aviões comerciais, bloquearam rodovias, incendiaram veículos. É uma guerra simétrica contra um país soberano. E o mais bizarro do relatório de inteligência é o perfil do sucessor do cartel. Não é aquele velho chefão pistoleiro. É um cara nascido em 1997, a geração Z no comando. O apelido dele é Garoto Iogurte. E ele opera de um jeito totalmente diferente. Ele é um gênio de logística e negócios. Ele não suja as mãos. Ele gerencia fundos para contratar mercenários profissionais, tipo ex-forças especiais da Colômbia. A violência virou terceirização de serviço. Diante de toda essa evolução corporativa do crime, infraestrutura bilionária, corrupção, mortes nos Estados Unidos, os relatórios mostram por que a diplomacia falhou e deu lugar à intervenção militar americana direta. É a mudança de postura tática. O governo dos Estados Unidos, com um apoio popular na casa dos 71%, segundo as pesquisas nos relatórios, cansou. Sob a administração Trump, os documentos detalham que eles passaram a tratar os cartéis oficialmente como organizações terroristas estrangeiras. E as consequências dessa classificação são imediatas e pesadas. O Departamento de Defesa entrou na jogada com força letal em águas internacionais. Sim, bombardeios com precisão cirúrgica. Os documentos citam ataques navais contra embarcações do tráfico perto da Venezuela, onde 6 traficantes foram mortos. No Pacífico Leste, eles afundaram 4 barcos e eliminaram 14 pessoas. E usando tecnologia de ponta, satélites militares, escuta telefônica de GPS decodificada, eles não estão mais usando lancha de polícia. É poderio bélico real mirando até na cadeia de suprimentos asiática. As fontes de inteligência definem essa estratégia do governo Trump como a política de triplo impacto. E ela opera em 3 frentes. A primeira é militar. Bombardeios, preparação de alvos terrestres, e há rumores de ataques de drones na Venezuela e envio de forças especiais americanas operando no sul do México. Uma intervenção física direta. Exato. O segundo pilar é a economia.
O uso de tarifas, eles aplicaram uma taxa extra de 10% contra a China como uma forma de pressão para forçar um bloqueio na exportação dos precursores químicos. E o terceiro pilar atinge o dinheiro, que é a operação global conjunta. As agências dos Estados Unidos se uniram à inteligência do Reino Unido para destruir as bases de lavagem de dinheiro no outro lado do mundo. Eles mapearam bunkers financeiros operando até no Camboja. O objetivo é asfixiar as artérias digitais que lavam os lucros das ruas americanas e injetam no sistema bancário asiático. E analisando tudo isso, um dos especialistas do relatório faz uma comparação histórica de dar arrepios. A relação com a Guerra do Ópio, né? Exatamente. Séculos atrás, as potências ocidentais enviaram frotas militares para bombardear a China e forçar o mercado chinês a consumir entorpecentes vindos do Ocidente. Hoje, no século XXI, a geopolítica inverteu. É uma ironia sombria. Fluxos comerciais de drogas saindo da Ásia de forma avassaladora, destruindo comunidades nos Estados Unidos e forçando uma resposta armada americana com mísseis no oceano e sanções comerciais. O tabuleiro virou de ponta cabeça. É o fluxo comercial e o poder militar reconfigurados para a era moderna. Para a gente recapitular esse arco incrível que discutimos hoje. Começamos com uma substância química subsidiada na Ásia. Vimos como ela viaja ao mundo, orquestrada por gênios da logística como Wang Ke. Se transforma em arma nas mãos de exércitos corporativos no México. Causa mais mortes anuais nos Estados Unidos do que muitas guerras históricas. E, finalmente, resulta em mísseis de precisão e operações de forças especiais cruzando fronteiras. E diante de tudo isso, dos cartéis construindo túneis de grau militar e contratando esforços especiais, deixa eu jogar um questionamento profundo para quem está nos acompanhando. Manda. Quando a gente vê corporações criminosas com laços globais que vão da Ásia ao Camboja, Rússia, e faturam mais que o PIB de nações inteiras, será que a nossa concepção tradicional de fronteira nacional e segurança de Estado não se tornou completamente obsoleta para lidar com isso no século XXI? Fica aí o pensamento provocativo para todo mundo refletir. A escala do que a gente está enfrentando é além de qualquer fronteira no mapa. Muito obrigada por embarcarem com a gente em mais essa investigação profunda das fontes. A gente espera que tenha ajudado a esclarecer a gravidade desse cenário global. Continuem questionando as manchetes e a gente se encontra na nossa próxima análise aprofundada. Até mais!